bom? Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de setembro de 2020. E meus amigos, vamos começar logo com isso aqui. E, pelo amor de Deus. O que eu fiz este mês? Continuei minha leitura de Berserk. E esse mês eu resolvi parar no volume 13, né? No mês passado eu li 10 volumes, né? Os 10 primeiros volumes. Parei no 13, por quê, né? Você aí que já conhece este mangá sabe muito bem o que é que acontece no volume número 13, mesmo porque vocês já vêm me avisando há anos, né? Acho que desde a primeira vez em que eu comecei a ler Berserk, deve fazer o quê? Sei lá, uns 5, 6 anos. Vocês já tinham me avisado que aconteceria alguma coisa bastante pesada no 13º volume. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Muito obrigada pelo não spoiler. Vocês simplesmente me disseram assim, olha só, no volume 13 vai acontecer uma parada lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar esta tradição aqui neste vídeo, então não vou dar spoiler, certo? Vou tentar ser bastante escorregadia e fazer os meus comentários no sentido de passou um trator por cima de mim. Eu até achei bastante engraçado uns comentários que eu recebi no vídeo anterior de gente dizendo assim, ai, a Tatiana vai problematizar o volume 13. Gente, faz aí um certo tempo que vocês acompanham esse canal. Eu sou a pessoa menos problematizadora que existe aqui dentro desta plataforma. Eu estou numa fase da minha vida em que eu sou praticamente o Chaves, né? Sabe aquela coisa do... Eu já tenho tanto problema na vida, você ainda quer que eu resolva esse problema de aritmética? Pois é. Não, eu não vou problematizar mangá. Mesmo porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Berserk, como eu já havia comentado anteriormente, é um mangá de Dark Fantasy. O que você tem em Dark Fantasy? Você tem tudo lá, né? Enfim, várias coisas, né? Dentro de uma história de Dark Fantasy. Mas você tem, principalmente, muita violência e muito sexo. E muitas vezes, violência atrelada a sexo. Então, assim, você já entra na leitura deste mangá sabendo direitinho o que é que você vai encontrar. Então, assim, você vai realmente problematizar este mangá? Acho que não dá pra fazer isso. Mesmo porque a Panini coloca aqui, junto do código de barra, o aviso. Olha só, impróprio para menores de 18 anos. Este aqui não é um mangá que você termine de ler e passe pro seu irmãozinho ler, tá certo? Bom, enfim. Isto posto, vamos ao volume 13, que eu não posso nem mostrar a capa aqui pra vocês, porque, né, qualquer coisa é motivo pra hater que tem um cérebro desse tamanhozinho aqui denunciar a gente por aí, tá certo? Então, vamos deixar a capa do 13º volume pra lá, vocês podem ver aí na internet se interessarem, tá certo? Mas a questão é a seguinte, você pega este mangá que tem esta capa aqui e, mano, você já sabe que boa coisa não virá, tá certo? Bem, eu comentei com vocês no vídeo anterior também que eu não vi a hora de acabar esse flashback da vida aqui do Guts para que eu pudesse entender direitinho como foi que ele perdeu o braço, porque ele tem aquela marca no pescoço, que é a marca do sacrifício, né, enfim. E tudo isso meio que foi respondido já aqui até o final do volume 13. A questão é a seguinte, vocês já tinham me alertado também que esse flashback, que é conhecido como a Era de Ouro, né, do Berserk, era a melhor parte do mangá. Eu, né, ainda não ultrapassei essa parte, como eu disse pra vocês, eu parei aqui no volume 13, não posso afirmar isso com vocês, mas eu acho que vai ser muito difícil que o Miura supere o que ele fez aqui nessa Era de Ouro. Inclusive, essa parada que ele bolou aqui do 12º volume até o 13º, porque assim, o entreveiro todo começa aqui, na metade do 12º. Na verdade, você já tem um belo de um preparo aqui no 11º. Esses 3 volumes aqui, o 11, o 12 e o 13... Sério, presta atenção na minha dica, olha só, não comece a ler o volume 11 se você não tiver o 12 e o 13 em mãos. Cara, como é que vocês faziam quando vocês esperavam 2 meses pra sair cada um desses mangás aqui? Cada volume de Berserk que eu pego pra ler, eu fico orgulhosa de mim mesma por ter, né, economizado o mangá inteiro pra ler de uma vez, né? Mas então, vai ser difícil que o Miura supere o que ele bolou aqui. Então, aqui no 12º volume, começa o tal do eclipse. E quando começa esse eclipse, danou-se. É como se o portal do inferno fosse aberto, entendeu? Então, assim, não tem pra onde correr. E como a gente sabe que aquilo é só um flashback, né? A gente vai saber que o Guts vai sobreviver e vai, né, enfim, continuar a jornada dele nos próximos mangás. Mas, assim, é um negócio meio desesperador. Você já tá acostumado com todos aqueles personagens ali, você passou, sei lá, 10 volumes lendo sobre eles. E a questão aqui também é a construção do personagem do Griffith. Eu já ia pegar o volume 13 de novo. Então, este vilão desse mangá aqui me lembrou muito o vilão de Monster, que é o meu mangá favorito de todos os tempos. Que é um
vilão improvável, entendeu? Você olha para aquele rostinho angelical, né, e você associa todas as coisas horrorosas que estão acontecendo àquela figura e você fica assim, não é possível. Só que a construção daquele personagem, né, ouso dizer, é uma construção assim mais cuidadosa e aquele é um vilão que aparece pontualmente na história. Talvez seja por isso que é tão difícil, né, do leitor dizer assim, cara, esse cara aqui que é o grande vilão da história toda. Já aqui com o Griffith, não, ele tá aqui o tempo todo. A gente sabe que ele não é boa coisa, apesar da aparência angelical, quase feminina mesmo. Você vai colhendo uma história a respeito dele aqui, ali, uma coisa estranha, uma atitude esquisita que ele vai tomando ali, algumas saídas estranhíssimas que ele tem ali para alguns entreveros. E quando você descobre a história dele mesmo, que vai ser desenvolvida aqui nesses 3 volumes, né, aqui a gente vai ter um flashback grande da própria vida dele mesmo, é um negócio assustador. Principalmente quando Miura cria uma história em que você não sabe dizer o que é real e o que não é. Então toda a grande questão aqui deste mangá é você saber que o Guts é um cara que tem um pé nos 2 mundos. E é só aqui no desenvolvimento desses 3 volumes que você vai entender direitinho como foi que ele conseguiu ter o pezinho dele nesses 2 mundos. E se isso é uma coisa boa ou não. E aí, como eu disse pra vocês, eu vou tentar ser muito escorregadia, mas não dá pra falar sobre o 13º volume sem falar sobre o que acontece com a Casca. A Casca é a única moça que faz parte ali daquele bando, né, do Falcão, aquela coisa toda. Num dado momento ela se torna general, porque, né, o Griffith... Digamos que o corpo físico de Griffith está bastante debilitado, ele passou por muitas torturas e etc, mas enfim, ele ainda está aqui na história. Mas então, ele já não tem condições físicas de comandar o bando. Quem vai comandar esse bando a partir de então é a nossa amiga Casca. E assim, o que acontece com ela nesse 13º volume é um negócio assim que é pesado. É duro de engolir, são páginas e páginas, é tudo muito detalhado. Nesse ponto eu também me lembrei do Boa Noite Pum Pum. Sabe o que acontece lá com a personagem feminina no final da história? Em que você tem aquilo muito bem desenvolvido e você passa páginas e páginas daquele mangá, né, engolindo o que aconteceu com ela, né, acompanhando o passo a passo do que vai acontecer com ela. Pois é, aqui vai acontecer também, só que daquele jeito que eu falei pra vocês, muito mais violento. Levando em consideração tudo aquilo que eu já falei pra vocês, sabendo para onde é que a história está caminhando, você olha para aquilo e você fala assim, é horrível, é revoltante, é uma escolha do mangaka, ele escolheu fazer aquilo com aquela personagem, e o que resta pro leitor é esperar pela vingança, porque assim, Guts não vai deixar aquilo barato. No final do 13º volume, a gente fica sabendo das sequelas que aquilo tudo deixou pra Casca. Então, assim, é pesado, é desolador, é um negócio assim que eu terminei de ler esse 13º volume com muita vontade de pegar o 14º, mas ainda pensando assim, não, cara, deixa eu digerir isso aqui. No mês que vem eu continuo este mangá. Pesado, gente, pesado, triste, revoltante, mas enfim, é isso. A gente só pode imaginar que a vingança do Guts não será bolinho, tá certo? Esse mês, gente, eu fiz umas escolhas assim que, pelo amor de Deus, eu não peguei uma HQ fofinha pra ler. O que eu peguei na sequência aqui do Berserk? Eu peguei o Grama. Que assim, mais uma história pesada e tudo mais, envolvendo abusos sofridos por mulheres, aquela coisa... Então, assim, gente, eu não... Já foi, né? Mas apesar de ser também uma história muito pesada, isso aqui é um quadrinho sul-coreano, tá? Eu não vou me atrever a dizer o nome da autora, mas essa é uma autora que já foi bastante premiada por conta dessa obra aqui. É uma obra belíssima, tá? Então ela vai contar a história dessas mulheres coreanas que foram parar nas casas de conforto, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. O que eram essas casas de conforto? Gente, o traço é belo demais. É muito bonita essa HQ. Então, assim, a cada quebra de capítulo você tem essas imagens, tá, dos cenários. Então, o que eu ia dizer pra vocês é o seguinte, essa aqui é uma história de Segunda Guerra Mundial, que vai tratar ali de uma coisa bastante específica que aconteceu durante a Guerra do Pacífico, né? Então, o que aconteceu ali? Você tinha o Japão tentando aumentar seu exército, aproveitando a Segunda Guerra Mundial para expandir território, aquela coisa toda, e aí o que acontece? Os soldados, né, japoneses, vão frequentar essas casas de conforto. O que são as casas de conforto? São casas em que meninas sul-coreanas são colocadas ali como escravas sexuais. É uma história pesadíssima. Então, como é que essa história aqui é contada? Ela é contada em formato de entrevista. Então, você tem a quadrinista aqui, que eu não vou me atrever a dizer o nome, entrevistando o que ela vai chamar de vovó, uma senhora que ela vai chamar de vovó. Quem são essas vovós? São essas senhoras que, quando jovenzinhas, trabalharam, entre muitas aspas, nessas casas de conforto.
E assim, é um negócio absurdo. Conforme a história vai correndo, assim, é uma história de miséria, de não ter pra onde ir, é muita fome, é muita privação, é um negócio assim triste pra caramba, mas contado de um jeito muito bonito e delicado. Então, assim, não existe nenhum tipo de apelação aqui. E quando você chega mais pro final da história, em que a vovó vai dizer, né, que ela recebia de 30 a 40 soldados por dia. Ah, cara, que história horrível. Então, assim, você saber que isso aqui não é uma obra de ficção, né? Você tem aqui um trabalho de denúncia, tá? Então, essas meninas realmente passaram por isso. Elas agora, as que sobreviveram, né? São idosas. Elas vivem nessa casa, como se fosse um asilo, né? Enfim, e a mangaka vai, né, entrevistar essa senhora. Ela tenta entrevistar outras também, mas ela fica mais conversando com essa senhora mesmo. E ela vai contar a história dela, sobre como ela foi parar nessa casa de conforto, como mesmo após o fim da guerra, né, ainda foi muito difícil delas conseguirem sobreviver, mas tá aí, ela é uma idosa e ela está contando essa história. E assim, vira e mexe ela faz umas piadas, entendeu? Então assim, não é que ela tenha aceitado de boas tudo o que aconteceu na vida, mas já passou. Ela tá contando essa história, mas ela entende que aquela moça que tá indo lá entrevistá-la, né, realmente está fazendo um trabalho, né, enfim. Então, nos momentos em que a autora e a senhorinha estão conversando, você tem até alguns alívios cômicos. Mas é isso, é uma HQ belíssima, contada de um jeito muito sensível mesmo. É o que eu falei pra vocês, não há apelação, mas é uma história muito triste, muito pesada. Não é o tipo de HQ que você feche e, sei lá, vida que segue, tá? Você vai ficar um tempinho ainda remoendo essa história aqui, é revoltante também, é mais uma história revoltante. É um capítulo da Segunda Guerra Mundial que eu não conhecia, então só conhecia através desta HQ. Como o ser humano é capaz de coisas horríveis, não é mesmo? Enfim, ó, nas quebras de capítulos você tem essas imagens muito bonitas mesmo. Cara, vale muito a pena conhecer. Fica aqui essa recomendação fortíssima. E aí na sequência, né, porque desgraça pouco, é bobagem, o que eu peguei pra ler? Eu peguei o Henri Désiré Landry do Chaboté, porque sim, né? Eu peguei essa HQ pra ler, tá absolutamente no escuro, eu não sabia do que se tratava e bem, essa aqui é uma HQ que vai contar a história, né, do Henri Désiré Landry, que é o quê? Ele é talvez ali um dos primeiros serial killers registrados, né, enfim, esse cara que cometeu seus crimes ali no período da Primeira Guerra Mundial, né? Então estávamos todos passando por necessidades, como é que ele resolvia a própria vida aqui? Aplicando golpes em senhoras. Como é que ele fazia isso? Ele escrevia para esses classificados de jornais e revistas, né, pedindo ali para conhecer senhoras, né? Enfim. Eu nem sei se isso existe hoje em dia, mas antigamente isso era comum, né? Você botava lá nos classificados dos jornais, que você está procurando um amor ou algo assim, era até meio engraçado de se ler. É que hoje em dia existem sites para isso, né? Mas enfim. Fato é que ele botava esse classificado nos jornais e revistas e as senhoras respondiam. Então, assim, o que ele fazia? Ele tinha uma casa na praia, sei lá, ou algo assim, então ele comprava passagens de ida e volta para si mesmo e só de ida para essas moças. E essas moças meio que desapareciam depois disso. E esse é um crime meio que não resolvido, né? Enfim, você não tinha lá muitas provas do que é que ele fazia, né? Então, o que o Chaboté faz aqui? Ele imagina como é que o Sr. Landry agia. Então, você tem aqui ele mandando as cartas, né? Conversando com as moças, viajando de trem com essas moças e aplicando o tal do golpe. O que ele vai imaginar aqui é uma história entrelaçada desse estelionatário com a história de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Um cara que ficou desfigurado na guerra e que sente que precisa de reparação. Como é que ele vai fazer isso? Com as próprias mãos, digamos assim. Então ele vai meio que se juntar, entre muitas aspas, com o Henri Désiré Landry, e é ele, né, aqui na história do Chaboté, que vai, na verdade, se livrar dessas moças. E como é que ele vai fazer isso? Não vou contar pra vocês, vocês vão precisar ler a HQ aqui, porque realmente é uma história, assim, chocante também. O que eles faziam com essas mulheres é um negócio. Então existem duas linhas narrativas aqui nessa HQ. Uma, 1921, durante o julgamento do Henri Désiré, intercalados com capítulos que vão te contar direitinho o que é que acontecia com essas moças. Ou seja, mais uma história pesadíssima. E é aquilo que eu falei pra vocês, das minhas escolhas de leituras de quadrinhos e mangás este mês, olha, excelentes, não li nada ruim este mês, é tudo muito excelente mesmo. Vou deixar todos os links lá embaixo para onde vocês podem encontrar o mangá e as HQs, ó,
São baita histórias mesmo. Eu só não recomendo o combo que eu fiz aqui esse mês, tá? Mas é isso então. Essas foram as minhas leituras de quadrinhos e mangás do mês. Agora eu vou comentar com vocês os filmes e as séries que nós estamos assistindo aí. Vou começar pelas séries e várias delas a gente tentou assistir. Cara, a gente tentou. A gente teve boa vontade. Mas não rolou. Então assim, pensando aqui no Henri Désiré Landry, né? A gente começou a assistir uma série chamada Mistério Sem Solução, na Netflix. Existem diversas séries desse tipo por aí, tem canais na TV a cabo que são dedicados a true crimes, né? Então você não precisa assistir CSI, por exemplo, você pode assistir os pequenos documentários que são feitos ali sobre cada um desses crimes horrorosos mesmo. E a questão aqui dessa série especificamente é que são, né, mistérios sem solução, né? Essas pessoas simplesmente não tiveram suas mortes solucionadas. E é tudo bem pesado, a gente inventou de assistir essa série antes de dormir, e assim... O primeiro episódio já é um episódio assim que, mano do céu, é um rapaz que apareceu morto dentro de um hotel, mas ele nunca se hospedou naquele hotel, ninguém sabe o que ele foi fazer naquele hotel, enfim, ele se jogou, né, do topo do prédio, caiu ali num lugarzinho que só foi encontrado, olha, dias e dias depois, e assim, ninguém sabe se ele se matou, se o jogaram, porque assim, leis da física, né? Parece absolutamente improvável que alguém tivesse empurrado aquele cara dali e ele tivesse feito aquela queda naquele lugar. Olha, tem que chamar Mulder e Scully mesmo, viu? E aí tem um episódio aqui nessa série que me deixou muito impressionada, que é um cara da França que não foi pego até hoje, inclusive dizem que ele tá aqui na América Latina, porque é assim, né? As pessoas somem, só podem ter ido pra América Latina. Mas enfim, o cara era tipo filho de nobres ali na França e ele matou a família inteira, escondeu os corpinhos dos filhos e da esposa, assim, tipo, num canto, assim, do terreno da casa. Olha, vou te falar, viu, esses criminosos franceses são meio assustadores mesmo, viu, e essa história do pai de família, cara, como é que você consegue matar seus filhos? E assim, durante o episódio você fica vendo as fotos da família, uma família bonita, sabe? E aí sei que a história tem a ver também com o fim da fortuna, né, gastou-se tanto, né, que agora já não tem mais dinheiro, aí essa família, né, que vem de nobres e etc, né? Então, a impressão que dá é que o cara fala assim, não, pra que eu viva sozinho, ainda temos dinheiro, né? O problema é continuar pagando a faculdade cara dos filhos, o colégio da criança, não sei o que lá. Então, a impressão que dá vendo aquilo é que ele realmente matou a família inteira para cortar gastos, entendeu? Cara, é um negócio assustador. Mas tá aí, a gente parou nesse episódio porque, né, a vida é curta pra não consegui dormir porque a gente tá assistindo essas coisas, tá certo? Bem, enfim. Depois a gente tentou assistir uma série de terror também na Netflix chamada Coletivo Terror. Cara, sério, vocês já viram isso? Parece aqueles filmes B de terror, sabe? Eu nem sei de que país era essa série. Um negócio assim, sei lá. Mas é como se fosse ali uma antologiazinha mesmo, né? Então cada episódio vai contar uma historinha de terror e assim, péssimo. Acho que a gente sobreviveu a 2 episódios. Depois a gente começou a assistir uma série, eu acho que a gente viu uns 2 ou 3 episódios, de um negócio chamado Dirty John. Então assim, a gente já tinha visto a primeira temporada do Dirty John, porque é isso aí. O elenco era até bom, cara. Era aquele Eric Bana, que eu acho qualquer coisa. Acho que ele é um grande boneco de Olinda nos filmes, mas tudo bem, tem gente que gosta. E tem aquela moça que é a mãe da família do Saturday Night... Eu ia dizer Saturday Night Live, mas na verdade a série se chama Friday Night Lights. Uma série muito bonita, uma série de adolescentes, mas mais voltada ali pro time de futebol americano da cidadezinha. Vocês já viram essa série? Vale a pena. É triste também, mas enfim. A mãe dessa família tá aí nesse Dirty John também, a gente assistiu inteiro. Mas a questão é que fizeram uma segunda temporada dessa série chamada Dirty John Betty. Então assim, why? E aí é uma história que se passa ali nos anos 80, aquela coisa que a gente já vem conversando aqui no canal há um tempo, né? Então é uma série com cara oitentinha. E é uma história ali da esposa que matou o marido. O marido é aquele Christian Slater e ela é aquela Amanda Peet. Então você vê, nessas séries eles até pegam aí uns atores que estão meio, sei lá, se fosse aqui no Brasil eles estariam fazendo novela da Record. Então eles estão fazendo essas séries aí. Não é exatamente ruim, mas não é o tipo de história que dê vontade de continuar vendo. E a gente já fica sabendo logo no primeiro episódio que ela matou o marido, e aí você tem o quê? 10 episódios pra te contar como foi? Sei lá, a gente parou de ver essa série aí também. Tá vendo, ó? Nada deu certo. Aliás, nada não. A gente já vai chegar à série que nós estamos assistindo no momento. Depois a gente assistiu O Nevoeiro também, sei lá, 2 episódios aí, paramos. Isso é uma série baseada num conto do Stephen King, para o qual já tem um filme chamado The Mist. O filme é até bom. O Beto adora esse filme, então fica a recomendação aí do filme pra vocês. A série é assim. Tem aquela moça do Vikings,
aquela segunda rainha lá do Ragnar, né? Enfim, esqueci o nome dela. Aliás, tá aí outra série que eu preciso criar vergonha na cara e terminar de ver, mas então. A questão do The Mist é o seguinte, né? Você tem ali algum experimento feito pelos militares que tá aí meio que abrindo um portal, uma coisa meio eclipse ali, né mesmo? Você tem umas criaturas invadindo a nossa dimensão. E aí no filme, pelo menos, você tem pessoas confinadas dentro de um supermercado. Esse filme sempre me lembrou uma minissérie do Stephen King que eu vi quando era criança, chamada Give Me What I Want and I Go Away. Não sei se essa série, que tá lá no fundinho ali das minhas memórias, tem a ver com o mesmo conto. Mas a história é muito parecida, são pessoas confinadas dentro de um supermercado e aí você tem os monstrinhos tentando entrar, enfim. Stephen King, não é mesmo? Stephen King, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até gosto dele, tá pra chegar em mês do horror, a gente sempre comenta algum conto dele, alguma coisa assim. Mas então, eu acho que quando ele acerta bem, mas quando ele erra, pelo amor de Deus. Mas é isso, o filme é legal, a série, eu acho que vocês podem pular aí também. Depois a gente tentou assistir uma série chamada Away, que é uma série de... Eu ia dizer corrida espacial, mas isso é tão, sei lá, anos 70, 60, sei lá, enfim. Você tem ali a Hilary Swank e a equipe dela e tal, indo pra Marte. Só que primeiro eles precisam passar um tempo na Lua. Um negócio assim, enfim. Só que ela é casada e tem uma filha. Então, assim, ela é a única... Não, ela não é a única mulher da equipe, mas ela é a comandante. E aí, quando eles estão lá na Lua, o marido dela passa mal, precisa passar por uma cirurgia, o negócio tá feio mesmo, a filha tá assustada, quer que a mãe volte. E, enfim, nós temos esse grande drama aí, né? O marido querendo muito que ela continue lá na missão e a filha precisando da ajuda dela. Então você tem esse conflito familiar, uma coisa assim meio Grey's Anatomy no espaço. Cara, tem uma cena nesse primeiro episódio que o cara sai da mesa de operação, ele acabou de passar por uma cirurgia, por uma neurocirurgia. E ele tá meio grogue assim, mas ele pega o telefone, conversa com a esposa e pede pra esposa continuar na missão, sabe? Mas é isso, a melhor descrição que eu consegui pra essa série é isso aí mesmo, né? Grey's Anatomy no espaço mesmo, porque o negócio é cafona. O Beto gosta muito dessa atriz, eu pensei, ganhou 2 Oscars, né? Ela fazia uns filmes muito bons, mas todos temos boletos pra pagar, não é mesmo? E aí é isso, e aí finalmente a gente começou a assistir Sons of Anarchy. Cara, que série boa! Meus amigos, olha só, essa série está no Amazon Prime. Então pra você aí que não assina a Amazon Prime, vou deixar o link lá embaixo. Você vai pagar o quê? R$ 9,90 para ter frete grátis da Amazon e ter acesso ao Prime Video, que é o serviço da Amazon que concorre com a Netflix. E lá você tem Sons of Anarchy. Tá pra sair, ou já saiu a 3ª temporada da Marvelous Mrs. Maisel. Pronto, já tem 2 séries aí pra você assistir. Uma bem fofinha e outra nada fofinha. O que é esse Sons of Anarchy? Essa é uma série que a gente sempre ouviu falar, mas a gente nunca parou pra assistir. Ela vem naquela toada meio, sei lá, Sopranos. Então você acompanha aqui a história de uma família que tem um motorcycle club, né, um clube de motociclista, esses caras que gostam de Harley Davidson, esse tipo de coisa, usar colete de couro e não sei o que lá, enfim. Só que além deles terem esse clubinho de motos, eles são os mano ali da região, entendeu? Então eles são ali os criminosos da região, eles são traficantes, eles vendem armas, eles vendem drogas agora na 4ª temporada, então assim, não são flores que se cheirem, certo? Mas enfim, você acompanha ali a família, né, porque você tem o personagem principal, que é aquele moço bonito que fez o Rei Arthur aí no último filme de Rei Arthur, esqueci o nome dele. Aliás, eu acho que eu nunca soube o nome dele. Enfim. E eu sempre confundo esse atorzinho com o ator que faz lá o Ragnar nos Vikings. Matar. Então, esse rapaz é o personagem principal e ele tem um conflito, porque assim, ele é apaixonado por uma menina que agora é médica, foi apaixonado por ela a vida inteira, né, aquela coisa toda, e agora eles têm filhos. Então, assim, ele tem esse conflito, né, entre ser pai de família e ser ali o próximo presidente desse clube. Porque a coisa tá caminhando pra lá, entendeu? Então, assim, a mãe se casou com o melhor amigo do pai, que também fazia parte do bando, e esse cara é o presidente do clube nesse momento. Só que esse cara, agora na 4ª temporada, a gente tá quase acabando a 4ª temporada, não vai dar muito certo isso daí. Então, assim, se você já viu essa série, por favor, não me dê spoilers. Mas é isso, você tem esse grupo, essa Sons of Anarchy é o nome, então, desse clube, e você tem também diversas filiais, né, e eles são os originais, né. Então, além de mandar ali na região deles, que é aquela região mais complicada da Califórnia, eles ainda têm uns braços que chegam até a Irlanda, inclusive.
Então é aquilo, você acompanha, né, o dia a dia desses criminosos, mais ou menos como você faz lá ao assistir Os Sopranos, e você sabe que aquilo não tem como acabar bem. Absolutamente todos os personagens dessa série têm problemas seríssimos com a lei. Então, assim, dentro do próprio grupo também eles fazem algumas coisas ali para se prejudicarem, tá certo? Tem algumas questões interessantes, como por exemplo, eles têm ali uma salinha de reunião dentro do clubinho, né? Porque assim, a fachada, além desse clube de motos, né, eles são também mecânicos. Então eles têm essa salinha onde eles têm uma mesa em que cada um tem o seu lugar certinho para se sentar, e é uma coisa assim meio távola redonda mesmo. Uma coisa que ninguém tira da minha cabeça também é que esse grupo funciona mais ou menos como personagens de desenho animado. Porque assim, cara, eles são explodidos, eles levam facadas, eles são alvejados, eles são jogados de prédios, e assim, eles estão vivos até hoje. Então assim, é como se caísse uma bigorna Acme em cima deles. Todo santo episódio não acontece nada com eles. O máximo que acontece é eles ficarem internadinhos ali no hospital por 1 ou 2 semanas e pronto. Só quem se ferra são os estagiários. Isso é um negócio engraçado também, eles têm os prospects, né? Além disso, já teve temporada aí em que eles eram envolvidos com prostituição, com filmagem de filmes pornôs. Então, assim, o negócio é você acompanhar o dia a dia de criminosos mesmo. E é aquele exercício de você ficar se compadecendo e tendo empatia pelo, né, sei lá, pelo cara que tá ali matando 50, mas no fim do dia ele precisa cuidar do filhinho. Então, assim, o interessante nessa série também é que os diretores, os produtores não passam mão na cabeça desses personagens. Eles estão te mostrando, olha só o que eles acabaram de fazer com a família daquele cara ali. E você tá torcendo pela família deles, por quê? É interessante, mas é aquilo. É o mesmo efeito de você assistir, sei lá, um Peaky Blinders, né? Que também tem essa questão da família, que tá ali no Entre Guerras, né? Peaky Blinders. Mas também é uma outra puta de uma série que, se vocês não viram ainda, vejam. Essa tá na Netflix. Sons of Anarchy é da Amazon Prime. Você tem também Sopranos, que eu não sei se dá pra ver em algum lugar aí. A gente tem o box aqui em casa. Sopranos também é outra série sensacional da HBO. Inclusive eu passei muito tempo achando que Sons of Anarchy fosse da HBO, mas não é da Fox, né? Enfim, tudo vai nessa linha também. Outra coisa curiosa de se ver nessa série também é a Peggy. É a mãe do Married with Children, né? O Amor de Família. Então, assim, eu já vi aquela atriz em diversas outras séries, também comédias, tá? Ela sempre faz o papel da mãe engraçadona da família. E nessa série ela tá seríssima. E ela é uma excelente atriz, viu? Mas é isso, gente. Baita série. Acho que vale a pena você fazer aquela assinatura do primeiro mês grátis, pelo menos do Amazon Prime, só pra assistir isso daqui. São 7 temporadas, a gente tá na 4ª. Então no mês que vem eu continuo conversando com vocês sobre Sons of Anarchy. Agora, filmes, a gente viu algumas coisas também. Vamos lá, vamos começar por um filme chamado Irresistible, que é um filme até legal com o Steve Carell, né? Enfim, ele tenta fazer papéis sérios e não dá. A gente acaba rindo dele porque ele é engraçado. Vai fazer o quê? Esse aqui é um filme sobre corrida eleitoral. Então você tem ali no interiorzão ali dos Estados Unidos e você vai ter essa eleição para prefeito, e o vídeo de um desses candidatos numa dessas reuniões, assim, da comunidade e tudo mais, falando ali umas verdades, etc., ficou viral. Então, pessoas que são envolvidas com grandes eleições de grandes centros se interessam por ajudar também naquela eleição específica. O cara aparentemente é um democrata, aí você tá observando, né, uma ascensão dos republicanos, aí você tem o Trump e tudo mais. Então é uma coisa para lidar, né, sobre este assunto aí dentro desse filme. Mas a coisa é tratada com uma certa leveza, te mostrando como é que funciona uma eleição nos Estados Unidos. Depois a gente viu uma comédia chamada Palm Springs, que, assim, me irritou. É um filme sobre viagem no tempo, com um cara que eu odeio, que é aquele ator do Brooklyn Nine-Nine. Ele era do Saturday Night Live, eu acho que ele é o cara do Dick na Box também, sei lá, eu não vejo a menor graça naquele cara, e é um filme de volta no tempo, ele descobre um portal dentro de uma caverna, e aí, olha, eles ficam revivendo aquele dia eternamente. É tipo um filme lá da Dia da Marmota, que eu esqueci o nome, Feitiço da Lua, aquele filme da Cher, não é? Enfim. Bill Murray, revivendo o mesmo dia todos os dias. Esse filme é muito legal, mas tá. Nada demais essa comédia, mas dá pra dar umas risadas também. Depois a gente viu 2 filmes de ficção científica russos. Um deles se chama Próxima, que é com a Eva Green. Esse filme eu gostei. É quase a mesma história daquela série da Hilary Swank, só que melhor. E é um filme, então você não vai perder horas da sua vida assistindo. Você tem ali a Eva Green se preparando, então, para fazer essa viagem a Marte. Ela é uma das pessoas ali daquela equipe e tudo mais. Foi muito difícil para ela conseguir essa posição. Ela tem uma filha pequena
E o filme inteiro é sobre como preparar essa criança para a viagem da mãe que vai para o espaço e vai passar anos e anos por lá. É um filme bonito, mas também não tem nada demais. Depois a gente assistiu um filme de terror russo, também chamado Sputnik, que é um filme que se passa na União Soviética, é um filme de ET que se passa na União Soviética. Achei esse filme melhor do que o próximo e melhor do que um outro filme russo que a gente viu um tempo atrás aí. Também tá saindo os filmes russos, né? Enfim, é interessante. Você tem ali umas pessoas investigando o que é que esse ET faz e você tem o governo soviético tentando encobrir aí o que tá acontecendo com essas pessoas. É interessante pra caramba, podem ver lá. Eu só não entendi porque que tem uma criança nesse filme que tem o mesmo nome do filhinho do czar lá, do Nicolau II, aliás, Alexandre não. A criança se chama Alexei Romanov e eu não sei porquê. Eu devo ter dormido um pouquinho durante a explicação dessa parte do filme, mas é isso, recomendo. Depois a gente assistiu um documentário sobre livros, né? O documentário se chama The Booksellers. Na verdade não é sobre livros, é sobre livros raros, sobre pessoas que caçam livros raros e sobre pessoas que vendem livros raros também. Esse documentário vai acabar lidando também com a questão das livrarias independentes, como é que elas sobrevivem em Nova York, né? E você tem toda uma história, né, de quantas livrarias você tinha lá, sei lá, no período das guerras ou entre guerras, etc. E hoje em dia, quantas são, né? Então o número diminuiu pra caramba. Além disso, você vai acompanhando também as feiras de livros raros. É bem interessante. Pra gente que está inserido aqui nesse contexto, né, livrístico da internet, não é mesmo? Acho que esse documentário é bacana e vocês vão gostar. Depois a gente assistiu um filme bem meh, chamado We Have Always Lived in a Castle. Não sei se tem em português esse filme, mas se tiver, vai ser algo como Sempre Vivemos em um Castelo. É um filme baseado num livro da Shirley Jackson, com o mesmo título. A Shirley Jackson é a mesma da Casa de Hill, como é que é? Assombração na Hill House, uma coisa assim. Já tem vídeo no canal, inclusive, sobre esse livro, mas enfim, esqueci o título agora. Você tem aqueles especialistas que vão passar uma noite numa casa mal assombrada. E o filme não é exatamente de terror, é um filme sobre uma moça que tem esquizofrenia, é deprimida, enfim. Tem uma série na Netflix também chamada The Haunting, que é baseada nesse livro da Shirley Jackson. Então, ela tem esse outro livro chamado We Have Always Lived in a Castle. Esse livro também tem edição aqui no Brasil. É Sempre Vivemos num Castelo mesmo. E então, é a história de uma família, né? Na verdade, você tem um tio que está de cadeira de rodas e duas moças, né? Uma adolescente e uma moça mais velha, duas irmãs, né? Vivendo confinadas nesse castelo. Por quê? Porque a cidadezinha inteira onde elas moram odeiam aquela família. E só conforme o filme vai correndo, você vai entendendo por que a cidade odeia aquela família. Mas o filme é bem mais ou menos, tá? As interpretações são exageradas pra caramba. É um negócio assim que não recomendo. Tem a mocinha dos filmes do Percy Jackson, tem a irmã da Vera Farmiga, que aqui em casa a gente chama de Formiguinha. Esqueci o nome dela, gente. E acho que é isso. Os outros atores eu não conheço. Mas não é exatamente um filme de terror. É um filme meio meh mesmo, tá? Nada muito emocionante. Mas foi isso então. Este foi meu mês em quadrinhos, séries e filmes. Me contem aí nos comentários se vocês já assistiram Sons of Anarchy, se vocês estão assistindo no Amazon Prime também. E quais são as séries bacanas que vocês andam assistindo no momento também, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.